Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juris Accelerator, nosso 33º episódio. E hoje eu vou trocar um papo aqui que vai muito na dor do advogado que está começando agora e que principalmente aquele advogado que não tem padrinho na advocacia, vai empreender, vai abrir seu escritório, ou até mesmo para você que trabalhou como estagiário em algum escritório de advocacia, juntou experiência e agora vai seguir carreira solo. O tema desse nosso podcast é sobre organização, como que um advogado que está iniciando começa a se organizar. E você sabe exatamente do que eu estou falando, advogado. É abrir o seu escritório, você não sabe se você responde o WhatsApp, se você faz petição inicial, se você responde o seu cliente. No dia, chega no final do dia, você trabalhou e não sabe se o dia realmente foi produtivo ou se você só apagou incêndio. A pergunta é simples. Como controlar seu escritório, ter clareza nos seus processos e, principalmente, sem precisar contratar uma equipe extensa, imensa para isso. E para conversar sobre essa dor real, eu trouxe aqui a nossa parceira, a doutora Eduarda Salomão, advogada especialista em direito de família, é parceira aqui da RPF. E eu, Eduarda, não pude pensar em ninguém melhor para isso, porque como seu gerente de contas, eu venho acompanhando sua rede social e eu vejo que hoje, inclusive, eu convido a nossa audiência a seguir o Instagram da Eduarda. Eu vou pedir para a nossa produção deixar o @ do Instagram dela aqui, porque hoje ela não fala apenas sobre a advocacia dela, ela mostra um pouco da vida pessoal, cria conexão com o público, faz podcast, atende lead. Então, você é o exemplo de organização. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e, querendo ou não, vocês acabam fazendo parte dessa minha rotina de organização, desde que vocês entraram aí na minha vida. Mas, na verdade, eu sou um bom exemplo de advogada autônoma que também tem aqueles momentos de cabelo em pé, Não tem como. A gente que é autônomo, tem escritório pequeno, a gente sabe que a gente acaba assumindo muitas funções dentro do escritório. E como você disse, eu tenho meu podcast, então isso também tira um tempo da minha parte de trabalho, apesar de enxergar isso também como meu trabalho, o podcast. Tenho as minhas redes sociais, que também acaba tendo que entrar na minha rotina de trabalho, porque eu gosto muito das minhas redes sociais. Eu acho que ali é um trabalho que eu faço que, além de trazer conhecimento para o público leigo, que a grande maioria dos meus seguidores hoje são mulheres, mães, eu também sinto que eu colaboro muito com a Jovem Advocacia. Então, até estou dando uma virada um pouco assim no meu perfil, para que atenda também essas dores da Jovem Advocacia que me segue, que acompanha a rotina, que está virando autônomo e que tem esses medos e essas ânsias da vida jurídica. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado por se apresentar. E vamos seguir então para o nosso primeiro bloco aqui, nosso primeiro tema. Eduarda, então, nossa primeira pergunta, tá? Sem filtro. Como era a sua rotina antes de começar a se organizar? Tá? Quais eram seus medos, ansiedades? Conta pra gente um pouco da tua história aí. Então, acho que a primeira coisa que é legal os ouvintes entenderem é que eu passei a ser autônoma em 2024, no início de 2024. Em janeiro, assim, eu posso dizer que eu inaugurei o meu escritório. Eu saí do escritório que eu trabalhava em novembro de 2023, mas eu posso dizer assim que Eduarda Autônoma começou no início de 2024. E desde lá do escritório que eu trabalhava e também quando eu era estagiária na Defensoria Pública, eu sempre tive chefes que eram muito organizados. Então, assim, a minha rotina dentro do escritório, dentro do gabinete ali da Defensoria Pública, eu chegava e sempre tinha os meus prazos bem certinhos do que eu tinha que fazer no dia. Claro, nem sempre eu conseguia dar conta de fazer a demanda daquele dia, mas eu tinha as minhas metas do dia, Então, e a gente tinha sistemas, tudo, então era muito, muito fácil se organizar. E quando eu comecei a vida autônoma, eu não tinha sistema. Eu não tenho sistema até hoje, o sistema que eu uso hoje é só de cálculo, apesar de ele ter uma agenda, mas aí foi um baque, Porque eu tinha ali certinho como cumprir os prazos, então puxava também as intimações dentro do sistema, era algo muito, muito simples e fácil, E aí, quando eu comecei a vida autônoma, eu precisei organizar esses prazos e entender o que era mais urgente e como fazer a minha rotina. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz foi entender como funcionava o Google Agenda, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que nunca usei muito agenda. Eu cumpri os prazos conforme estava lá no sistema, Então, eu comecei a entender o Google Agenda e aí eu fui criando a minha rotina de organização. Mas, para vocês saberem, assim, nos primeiros meses, foi, gente, desesperador, porque
muitas mensagens dos clientes, né? E eu acho que isso foi o primeiro passo para mim entender o que estava me doendo. Muitas mensagens no WhatsApp. Eu não tinha horário, eu queria responder todo mundo, eu queria agarrar o céu com a mão, porque eu queria ter clientes novos. Afinal, apesar de eu ter construído uma carteira dentro do escritório que eu trabalhava, porque eu tinha essa possibilidade de ter os meus próprios clientes, agora eu não tinha mais o meu salário, então eu precisava de quanto mais cliente, melhor. E na minha cabeça era isso, quanto mais cliente, melhor. E hoje eu já entendo que não é bem assim. Não é a quantidade, é a qualidade do cliente. Então, acordar e ter milhares de mensagens no WhatsApp me deixava muito ansiosa. Eu não tinha horário para parar de responder as mensagens. Então, tem cliente, principalmente na área da família, não sei se nas outras áreas é assim, mas na área da família o pessoal não tem desconfiômetro. É mensagem 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas, final de semana, e eu precisava responder todo mundo, eu queria responder todo mundo. Então, acho que essa foi o meu maior desespero como autônomo, assim, de saber o limite, de me organizar na questão de responder aos clientes, né? Questão de perder prazo, assim, de ficar desesperada, nunca aconteceu, mas eu sempre tenho aquela situação, assim, um dia que tá muito cheio, meu Deus, será que eu cumpri aquele prazo? Confesso para vocês que teve uma vez que eu tava, assim, tão nervosa, que eu tinha cumprido um prazo que tinha vencido uns 2 dias atrás, que eu acordei, eu lembro disso até hoje, que eu acordei era 2 horas da manhã e eu precisei abrir o computador, ligar, entrar no meu PROC, que é o sistema, para ver se eu tinha feito o prazo. Tava feito, tava tudo certo, pessoal. É só essas alucinações que a gente tem, às vezes, quando realmente tá muito cheio. Sim. Então, realmente eu precisei criar uma rotina de me organizar, entender que eu não podia dar conta de tudo sozinha, porque apesar do meu escritório ser eu e uma assistente, né, não estava dando certo eu fazer tudo sozinha. É porque eu fazia até o Google Ads, né? O meu Ads, quem fazia era eu. Depois eu tive um parceiro, não deu muito certo, né? Não foi uma experiência muito legal. E vinha muitos vídeos, mas leads muito desqualificados, então só enchia a minha caixa de WhatsApp, de mensagem, então era aquela loucura, né? De ter que abrir, entender o que estava acontecendo e no final, pouco resultado daquilo. Sim. Não, show de bola, show de bola. É legal você passar essa tua experiência, porque talvez tenha muito advogado que está vivendo isso na pele. E até respondendo a tua pergunta, o direito de família e o direito previdenciário são as áreas em que os nossos clientes, eles mais passam esse, não vou falar desgaste, né, porque a pessoa está passando um problema real de vida dela ali, mas eles exigem muito do advogado. Tem advogado que vira psicólogo do cliente, isso acontece muito no direito de família. A gente tem um colega advogado que visita, né, recentemente, geralmente aqui a agência, ele é da região, e sempre que ele vem para tomar um café com a gente, ele mostra as conversas do WhatsApp, é áudio de 8 minutos, de 10 minutos. Ah, sim, horrível. Isso é uma coisa, assim, que até ultimamente, gente, quando eu vejo áudio de 5 minutos, sabe, aquela mensagem que eu deixo para escutar depois, porque sabe que você não tem mais paciência de ficar escutando esses áudios de 5 minutos, mas tem que escutar, em algum momento do dia eu escuto, só Sim. que não começa o meu dia escutando áudio. Hoje tem o transcrever ali, ele já dá uma força. Sim, já dá uma ajudada, né? Sim, com certeza. Perfeito então, Eduardo. Eduardo, então a segunda pergunta. Qual foi o momento em que você parou e pensou, ou eu organizo minha rotina e começo a delegar algumas funções, ou eu vou ficar num limite até de faturamento aqui? Não, acho que a gente pode usar como um dos exemplos assim, que mais me marcaram foi esse acontecimento ali de eu estar tão sobrecarregada, né, ali no começo dessa advocacia autônoma, de que eu acordei, sei lá, 2 horas da manhã, na verdade não acordei, eu não estava conseguindo dormir, né, que eu estava pensando nisso, falei, meu Deus, eu vou acordar e vou conferir se eu fiz esse prazo ou não, para poder voltar a dormir. Então eu percebi, gente, a advocacia autônoma, eu sabia que ia ser trabalhoso, mas eu não quero que consuma a minha vida desse jeito, né, então coloquei como meta, né, porque claro, eu estava no começo da advocacia autônoma, então você tem que dar uma segurada em alguns gastos, tem que investir em outros, mas eu coloquei como meta em 2025 ter alguma ajuda. E foi o que eu fiz, né? Depois desse episódio, eu fui me organizando para que em 2025 eu começasse a ter uma ajuda. Então, eu contratei um assistente que faz toda a parte de documentação dos clientes para mim, que é algo simples, mas, nossa, tira muito peso das minhas mãos, porque ficar olhando o documento, enfim. Também faz algumas petições para mim, que já me ajuda bastante. Esse ano eu também contratei vocês para cuidar da parte dos leads, né? Então também já tira um peso das minhas costas, porque ainda que venham clientes de indicação, ter os leads ali também ajuda
a descansar um pouco e se sentir um pouco mais tranquila na questão do faturamento. E também contratei uma equipe esse ano para me ajudar com as minhas mídias, porque eu fazia tudo sozinha. Eu faço ainda parte de editar vídeo, eu palpito muito na questão dos roteiros, vocês sabem, né? A gente fez ali o roteiro, vocês mandaram, mudei do meu jeito. Mas, pelo menos, agora quando eu vou gravar, eu já tenho o roteiro pronto, então eu consigo estabelecer, na quarta-feira, à tarde, eu vou tirar para gravar. Né? Então, eu consigo fazer isso. Isso já vem me ajudando bastante a me sentir mais tranquila e também não me sentir culpada nos dias da tarde, por exemplo, que tá mais tranquilo, né? Porque isso é uma coisa que o autônomo, às vezes, se sente culpado. Se não tá trabalhando 24 horas, parece que não tá faturando. E, na verdade, não é isso, né? Sim. Você tá, na verdade, você só se organizou. Eu sinto muito isso também. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, hoje você sente que ainda dá para melhorar algumas coisas. O que você espera, por exemplo, para 2026 agora? Para 2026, eu espero que eu tenha mais uma funcionária, né? E para ter mais uma funcionária, precisa aumentar o faturamento, né? Então, é um investimento ali que os dois andam juntos. Então, ter mais uma funcionária, aumentar ali a minha equipe, contratar alguns sistemas, de repente, para ver se ajuda na questão de gestão de tempo. Apesar de hoje eu não achar que, para mim, faz tanto sentido, porque é um investimento que é alto e, ao mesmo tempo, eu não tenho um número tão explosivo assim, de clientes para que eu veja que um sistema faria tanta diferença no meu escritório, sabe? Mas está ali uma meta, né? De repente, aumentando o escritório, isso vai vir com o tempo também. Legal, perfeito. Eduarda, quando o advogado ele ouve a palavra gestão, principalmente o advogado autônomo, ele pensa que ele precisa de uma planilha, de um sistema complexo, burocrático, e na verdade não, né? Existem pontos pequenos que já dá para você começar a se organizar. Conta um pouco da tua experiência, o que você pode passar? Como eu disse, eu não tenho sistema complexo dentro do escritório. Na verdade, não esperem grandes dicas mirabolantes sobre isso. Na verdade, eu uso o Google Agenda. Dentro do Google Agenda, eu criei, não sei se é a palavra etiquetas, mas então eu tenho a etiqueta de reunião, eu tenho a etiqueta de prazo, a etiqueta de prazo fatal e tenho as tarefas do dia. E aí eu vou arrumando a minha agenda da semana com isso, né? Outra coisa que eu faço, como eu sou muito produtiva na parte da tarde, eu estabeleci como meta que clientes eu atendo ou no início da tarde, ou no final da tarde, ou no início ou no final da manhã. Claro, nem sempre a gente consegue cumprir isso, porque às vezes o cliente não pode nesses horários, né? Mas eu tento sempre marcar os clientes nesses horários mais assim, no início e final de tarde, para que não atrapalhe a minha rotina da parte da tarde, que é um momento que eu realmente estou muito produtiva. Eu estabeleci o dia da semana que eu vou fazer a gravação de conteúdos, então normalmente na quinta-feira eu tiro as quintas-feiras à tarde e um pedacinho da quinta-feira à tarde para fazer conteúdos, né? Outra dica que eu faço, a gente tem prazos fatais, né? Prazo de contestação, prazo de recurso. Então eu sempre coloco o prazo fatal na minha agenda uns 2, 3 dias antes, né? E acompanho por ali, porque, claro, podem acontecer imprevistos e você cumprir o prazo no último dia, mas tentar não deixar realmente para o último dia do prazo, né? E aí, aqui em Santa Catarina, a gente usa o EPROC. E o EPROC é um sistema ótimo, porque dentro do próprio EPROC existe a gestão de prazos, né? Então, eu gosto muito de utilizar o próprio sistema para a gestão de prazos. E os prazos dos outros estados que não tem essa tanta facilidade, daí eu coloco sempre na minha agenda do Google. E o WhatsApp, ele tem uma ferramenta que é muito legal, que é a ferramenta de etiqueta, o WhatsApp Business. Então, quando vem um cliente novo, um lead novo, eu etiqueto ele, né? Esse aqui vem do Ads, esse daqui vem de indicação, esse aqui é de um parceiro. E aí, conforme eu vou conversando com ele, eu coloco uma etiqueta. Esse aqui eu preciso fazer remarketing, esse aqui eu preciso fazer uma cobrança de documento, uma cobrança de assinatura. Então, eu tenho uma etiqueta para cada coisa. E aí, normalmente, na segunda eu faço os remarketings, na sexta eu preencho a tabela de vocês para ver o que veio do Ads. E assim eu vou fazendo, né? Então, eu estabeleço dias da semana específicos para cada coisa. Na sexta, preencho a tabela, na segunda, para fazer os remarketings, e assim vai indo. Perfeito, legal. Você comentou esse ponto hoje de gestão de lead, porque uma preocupação do advogado que ele começa o escritório dele é como que eu aumento meu faturamento cuidando de tudo sozinho. E é claro, eu sou suspeito para falar, só que anúncio patrocinado hoje é indispensável para advogado, tá? Não precisa também começar da forma como hoje a Eduarda está. Eu vou dar um exemplo.
Quantos clientes hoje, Eduarda, você conseguiu através do seu Instagram de forma orgânica? Só produzindo conteúdo, sem fazer anúncio patrocinado? Olha, o meu. É que assim, ó, é difícil estabelecer o número, porque normalmente quando o cliente vem do Instagram, ele não vem de forma direta, né? Normalmente ele vem por alguém que me segue e me indica. Então, eu tenho um número razoável, assim, que vem do Instagram. Mas eu confesso daí que faltou organização de marcar para ver quanto que é. Mas, pô, é que eu já tô no meu Instagram há muito tempo. Não Mas vou você saber te já responder essa teve pergunta, né? um número bacana. É porque, por exemplo, Já teve um número bacana, Rafa. se você parar para pensar, o seu custo por aquisição desse cliente foi basicamente zero. E o cliente que vem do orgânico, gente, ele é um cliente muito mais quente, porque ele dificilmente viu um vídeo seu e te contrata e vai te chamar para te contratar. Não, ele vai começar a te seguir, ele vai ver vários conteúdos, vai criar essa conexão com você, para na hora que ele te chamar é o momento de fechamento. Então você criar uma organização para produzir conteúdo para o seu Instagram já é um ótimo pontapé inicial, tá? E eu digo mais, tá? O Instagram hoje é uma ferramenta que me fez ser reconhecida dentro da cidade, ali onde eu moro, né, que é Joinville, que agora eu não moro mais em Joinville, né, eu tô em Guarulhos, mas enfim, Sim. Dentro de Joinville como uma referência, né, então o Instagram é uma ferramenta que me permitiu ser convidada para fazer entrevistas, dar palestras, além de criar essa reputação de ser a advogada familiarista, né, porque hoje, por conta do Instagram, as pessoas me conhecem como Eduarda, advogada do divórcio, Eduarda, advogada da pensão alimentícia, né, então cria realmente essa imagem muito forte sobre você. Essencial. Perfeito, perfeito. Eduarda, você ainda eu acho que você era vice-presidente ou presidente da Comissão de Direito de Família, né, de Joinville? Eu sou presidente da Comissão de Direito de Famílias da UB Joinville. Além de tudo, você ainda... E esse cargo hoje seu de presidenta, ele exige muito da sua organização também, participação de eventos e tudo mais? Sim. Foi mais uma coisa que eu me arrumei para me coçar esse ano, né? Mas já não tinha coisa suficiente. Exato. Uma mudança, resolvi iniciar um podcast, mas exige sim. Por exemplo, semana que eu não sei quando que vai ao ar esse episódio, né? Mas ali na semana, no dia 18 ao dia 25, a gente vai ter a semana da advocacia da UB Joinville. Então vai ser uma semana inteira com palestras e várias palestras que a minha comissão, né, está apoiando. Então a gente vai ter nomes aí nomes grandes, né, do direito de família, dando palestras, e aí vai exigir demais o meu tempo. Então eu já me planejei para nessa semana eu não atender cliente, eu não ter prazos importantes. Então a semana anterior do evento é uma semana que eu estou me dedicando exclusivamente para limpar tudo que eu posso de prazo, para deixar realmente para que se eu for fazer alguma coisa relacionada ao escritório, se é algo urgente, né? Para que eu possa me dedicar a esse evento com a seriedade que a comissão precisa de mim. Perfeito. Eu acertei em te trazer como exemplo porque se você, advogado, tem dúvidas de que se dá para empreender na advocacia, dá, né? Hoje a Eduarda é presidenta, cuida do Instagram, produz conteúdo, faz os anúncios. Então, com organização, dá para você tocar uma empresa sozinho, colocar uma pessoa para te ajudar e gradualmente você vai melhorando essa gestão. Eduarda, para a gente finalizar, hoje o que você sente que quem está deixando de se organizar está perdendo? Além, claro, de faturamento. O dinheiro eu acho que é a primeira coisa, né? Mas a possibilidade de ter clientes melhores, né? Perfeito. É uma coisa que o jovem advogado, e é normal, a gente quer muitos clientes, só que muitos clientes tiram muito teu tempo e nem sempre isso vai te trazer faturamento, né? Nem sempre um número maior de clientes significa dinheiro, porque às vezes você está tão ocupado e tão cheio de coisas que quando um cliente bom bate na tua porta, tu não tem tempo para atender com a dedicação e com a qualidade que esse cliente mereceria e que poderia talvez te trazer novas indicações, né? Também está perdendo sossego, paz interior, né? De você de repente ter que acordar 2 horas da manhã para conferir se você fez esse prazo ou não fez. Então, eu acho que a tua paz interior é uma coisa que não tem preço. Liberdade também, porque quando você se organiza, você consegue, principalmente para nós que somos autônomos e não temos férias, né? Então, quando você se organiza, você consegue tirar umas férias e deixar o seu computador em casa. Ano passado, no final do ano, eu fiz isso. Eu tirei ele 1 semana e meia de férias e eu falei, eu não vou levar nem meu computador porque eu não quero saber, eu quero descansar. Eu vejo muitos colegas viajando e levando computador e no meio das férias, de vez de estar curtindo a praia, de estar curtindo o passeio, estão ali trabalhando, né? Então, daí já não vejo sentido de ser férias.
Claro, urgências podem acontecer, mas tirando isso, né, você precisa ter esse tempo e esse tempo você só consegue quando você se organiza. E você está perdendo aí de ter parceiros, né, de aumentar o teu escritório. Então, eu acho que se organizar e também confiar em você é essencial. Perfeito, né? Eu acho que não é segredo para ninguém que a organização só traz benefício, tá? É que às vezes o óbvio precisa ser dito e mostrar uma experiência prática como a sua, por exemplo, faz todo sentido, tá? Para essa audiência. Então, se você é advogado, comece se organizando, não precisa gastar 10 mil reais com um sistema complexo, como a própria Eduarda falou, ela usa o Google Agenda, que é uma ferramenta gratuita. Se você se organiza bem na sua agenda de papel, continue usando. O importante é você ter controle do que você está fazendo, tá? Para que o quanto antes você pare de fazer o seu escritório andar, né? Eu falo isso em todos os nossos episódios aqui. O pessoal vende muito que tu precisa de não sei quantos sistemas, que são caríssimos e não sei o quê. E nem sempre isso é necessário. Claro, quando a gente fala de escritórios que fazem advocacia em massa, que daí são muitos e muitos processos, mas também eles têm uma equipe maior, eu acho que esses sistemas fazem todo sentido. Agora, quando você é autônomo e tem uma advocacia mais artesanal, igual a minha, você consegue se organizar com o Google Agenda ou com um sistema só. Eu uso aqui no escritório o Justfy, que é um sistema de cálculo. Dentro do Justfy, ele também tem ali a questão da agenda. Hoje eu acabo não usando tanto a questão da agenda porque eu já organizei tudo no meu Google Agenda, mas ele também teria essa ferramenta de você cadastrar os clientes ali, enfim, não faz a parte financeira. Mas eu acho que assim, se for para investir num sistema, você sendo autônomo, invista nos sistemas como o Justfy, que tem busca de patrimônio, que tem ali também o próprios leads do Justfy, que é uma ferramenta legal também, e que você pode fazer busca de endereço, busca de veículo, busca de imóveis, questão de empresa. Então, é uma ferramenta legal. Tem também o Crédito Localiza, que você consegue fazer essa mesma questão de fazer busca de patrimônio também. Ela tem ali a inteligência artificial, as duas que te ajudam muito com petições. Então, também eu acho que investir num sisteminha aí que tenha IA é bacana. Não Legal. sejam reféns da IA, mas a IA é uma ferramenta bem bacana para ajudar aí na gestão do escritório, no sentido de, às vezes, uma petição ali conseguir fazer mais rápido, né? Mas, claro, lembrando de conferir tudo, porque a IA erra, a IA não é o advogado, é você o advogado. Então, invista mais nessas coisas, assim, sabe? No meu ponto de vista, pelo menos. Não, legal, você já deu algumas ideias de sistemas aí. Essa parte da IA teve um caso recente de um advogado que fez também uma petição ali, aí ela inventou nome de desembargador, número de processo que não existe, então tem que tomar cuidado, não pode delegar o raciocínio para a IA, né? Você tem que usar ela para te ajudar. Bom, eu acho que o que a gente pode extrair disso tudo é que dá para advogar sozinho, iniciar sua carreira sem transformar tudo num caos, com muita organização. Eduardo, eu gostaria de te agradecer de verdade pelas dicas que você deu para essa nossa audiência. Tem muito advogado que está inseguro em começar, que às vezes está pensando em sair do estágio. Isso aqui vai ser fundamental, tá? Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer o convite de vocês. Eu espero incentivar mais advogados a serem autônomos. Garanto a vocês que não há nada tão bom quanto a vida autônoma. Eu que tive essas duas experiências de CLT e ser autônomo, claro que o CLT te ajuda ali, ou associado, né, te ajuda no início a entender como funciona o escritório, então é muito válido. Mas não tenham medo de seguir a carreira autônoma, que dá para ser feliz, dá para ganhar dinheiro sim, sozinho, né? Então, confiem em vocês que vai dar tudo certo. E também gostaria de convidar vocês a aproveitar o espaço para conhecerem o meu podcast, que é o Entre Taças e Casos, que é um podcast que a gente traz histórias reais das nossas seguidoras, histórias relacionadas a divórcio, a casos de família, e claro que a gente dá os pitacos jurídicos, sem muito juridiquês, porque a nossa ideia não é ser só um podcast jurídico, é um podcast que vai atender a população em geral, não só advogados. E tudo isso com uma bela taça de vinho. Perfeito. Vocês têm o Instagram próprio do podcast, né? Eu vou pedir pro pessoal colocar o arroba aqui. Isso. O Entre Taças e Casos. Perfeito, então. Muito obrigado mais uma vez, Eduarda, a nossa audiência. Obrigada, sigam acompanhando o Juris Accelerator. Em breve nós teremos novos episódios. E eu já estou planejando, Eduarda, nosso próximo episódio de um novo tema, mas eu não vou passar para você ainda. Fica como surpresa e o convite também. Pronto. Combinado? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.